Bom, galera, como vocês podem perceber, eu estou em casa, né, fazendo essa videoaula para vocês. Eu sou o professor Augusto e vou estar falando para vocês hoje sobre produtos notáveis e fatoração, tá? Então, vamos lá. Eu não vou falar de muitos produtos notáveis, mas sim de alguns que são os principais que você vai estar quase que o tempo todo utilizando em problemas, tá? Não problemas de produtos notáveis em si, mas em outras situações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, aqui esse produto notável, ele é conhecido nos livros como o produto da soma pela diferença, tá? Quando você tem um produto da soma pela diferença, observe o que tem como resultado. Olha, a quadrado menos b quadrado. Você tem a diferença de dois quadrados, que a gente chama de diferença de dois quadrados. Que aí você só faz multiplicar, ó, o a com o a e o b com o menos b, direto, tá certo? Aí disse, Augusto, eu posso fazer a distributividade, né, que é o popularmente chamado chuveirinho? Pode, pessoal, você pode fazer o chuveirinho, só que olha o que vai acontecer quando você fizer o chuveirinho. Se eu fizer a vezes a, nós vamos ter a quadrado. E se eu fizer a vezes menos b, eu vou ter menos ab. Se eu fizer b vezes a, eu vou ter ba. E se eu fizer b vezes b, b vezes menos b, eu vou ter menos b quadrado. Bom, AB e BA, pessoal, dão o mesmo resultado. A vezes B ou B vezes A dá o mesmo resultado, porque a multiplicação ela tem uma propriedade chamada de comutativa. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A, e observa que eles estão com sinais simétricos. Então, eu posso cancelar. Isso sempre vai acontecer quando você tiver o produto da soma pela diferença. Tá? E aí o que vai sobrar? Olha lá, a quadrado menos b quadrado, ou seja, a diferença de dois quadrados. Então você só pode fazer isso quando você tiver a diferença, o produto da soma pela diferença, tá certo? Vou colocar aqui alguns exemplos para resolver isso daqui. Bom, se eu tiver, por exemplo, no caso, x mais 2 vezes x menos 2. Olha lá, é o produto da soma pela diferença. Observa, o que muda entre esses dois parênteses, olha só esse sinal aqui, ó, um deles está com o sinal trocado. Tá? Observa que o outro permanece com o mesmo sinal e um deles está com o sinal trocado. Toda vez que acontecer isso, um deles está com o sinal trocado, só um deles, você tem o produto da soma pela diferença. Então isso aqui vai dar x vezes x é x quadrado, e 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Uma outra coisa, essa igualdade, pessoal, já que ela é uma igualdade, ela vale indo e voltando. Quando você tem a diferença de dois quadrados, você pode transformar num produto da soma pela diferença. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, x quadrado menos 4. Bom, eu sei que 4 é 2 ao quadrado, então eu posso transformar isso, a diferença de dois quadrados, num produto da soma pela diferença, tá? Então, vamos lá, de novo a regrinha. Produto da soma pela diferença, quando você tem aqui, ó, a única coisa, o que muda de um parêntese para o outro na multiplicação é que um dos termos tem o sinal trocado. Você tem, então, multiplica o primeiro com o primeiro do outro lado e o segundo com o segundo, certo? Fazendo o jogo de sinal. Uma aplicação dessa situação, deixa eu colocar aqui, que é muito comum, é você ter, por exemplo, ó, um triângulo retângulo. Eu vou colocar um triângulo retângulo aqui facinho, tá? Não vou falar muito ainda do teorema de Pitágoras, mas só para você observar uma situação que pode acontecer dentro desse triângulo. Bom, o teorema de Pitágoras você utiliza quando você quer saber a medida de um dos lados do triângulo e você conhece os outros dois, tá? O teorema de Pitágoras ele é aplicado no triângulo retângulo. O lado oposto a 90 graus a gente chama ele de hipotenusa. Olha, eu vou chamar essa hipotenusa aqui de 5. E um cateto, eu vou colocar 4. Aí eu quero saber a medida do outro cateto. Toda vez no teorema de Pitágoras que você precisar encontrar um cateto, vai acontecer uma diferença de dois quadrados. Tá certo? Então observa o seguinte, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ó, ou seja, a soma do quadrado dos outros dois lados. Aí tu diz, Augusto, está aqui, 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Não, pessoal, olha lá, aqui é uma soma e não uma diferença, então cuidado, tá? Aqui não tem essa propriedade para esse cara, não é essa a propriedade, tá certo?
Então vamos lá, onde é que vai aparecer então a diferença de dois quadrados? Nesse caso, é claro que é muito simples você fazer 5 ao quadrado e 4 ao quadrado. Mas se fossem números maiores, você poderia fazer da seguinte forma. Passa o 4 ao quadrado para o outro lado. E aí você vai ter a diferença de dois quadrados. Tá certo? Aí você diz, Augusto, mas eu posso fazer 5 ao quadrado, que é 25, é rapidinho também. Nesse caso, sim, pessoal, mas você pode ter números maiores. Imagina 200 e alguma coisa, ou 100 e alguma coisa. Então ficaria muito ruim de fazer ao quadrado. E fazer a soma e a diferença geralmente é mais fácil. Então, olha só o que eu tenho aqui. Diferença de dois quadrados. 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Ou seja, ele está nessa forma. É só eu transformar isso nisso aqui. Ó. Olha lá o que vai acontecer. 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado é a diferença de dois quadrados. Então, eu posso transformar isso numa soma, 5 mais 4, e numa subtração, 5 menos 4. Certo? E isso aqui vai dar x ao quadrado. Pessoal, 5 mais 4 é 9. Vezes 5 menos 4 é 1. E isso é x ao quadrado. E aí eu vou ter que o x, ó, ele seria a raiz quadrada de 9, que 9 vezes 1 é 9. O x seria 3. Olha só. Tá? Então, se os números fossem muito maiores, né, se você tivesse, sei lá, 125 ao quadrado e o outro lado aqui ele fosse 100, aí você faria 100 ao quadrado, então daria um pouco mais de trabalho. Já fazer a soma ou a subtração, geralmente ele é mais simples, tá? E aí, para tirar a raiz quadrada também já te ajuda, tá certo? Então, essa daí seria uma dica onde você poderia usar a diferença de dois quadrados. Mas você vai perceber em alguns exercícios que aparece muito isso, tá? É uma multiplicação algébrica que está o tempo todo aparecendo, certo? Vamos ver outra situação. Na equação do segundo grau também ela vai ser utilizada, tá? Vamos ver um outro produto. O outro produto notável é o seguinte. A gente chama esse cara aqui de quadrado da soma. Mas também, se for negativo, pode ser chamado de quadrado da diferença. Então, eu vou te colocar algumas situações que podem acontecer aqui. Bom, quando você tem a mais b ao quadrado, pessoal, a mais b ao quadrado, acontece o seguinte, olha, lembra que quando você tem 3 ao quadrado, o que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, certo? Então, a mais b ao quadrado é a mais b multiplicado por a mais b. Aí diz, Augusto, então aqui eu posso aplicar o que eu fiz no produto anterior. Não, pessoal, observa que nenhum deles tem um sinal trocado. Então, eu não posso fazer aqui nesse caso o produto da soma pela diferença, porque não tem. Os dois, ó, eles são idênticos. Então, por isso que quando multiplica os dois, dá o resultado ao quadrado. Tá? Agora, nesse caso, então, olha só. Esse resultado que a gente vai utilizar, que é ele que a gente utiliza quando a gente tem esse produto notável, ele surge quando você faz essa multiplicação, ó. A vezes A vai dar A quadrado, A vezes B vai dar B, A vezes B vai dar AB, B vezes A vai dar também AB, ou BA, tanto faz, é a mesma coisa, e B vezes B vai dar B quadrado. Agora, olha o que aconteceu com esses caras aqui do meio. Não dá para simplificar, porque eles não são simétricos, eu tenho que somar. Então, o que vai acontecer? AB mais AB vai dar 2 vezes AB, mais B quadrado. Certo? E aí a gente usa a regrinha. Quadrado do primeiro termo, a gente chama esse primeiro aqui de primeiro termo, e esse segundo a gente chama de segundo termo. Quadrado do primeiro termo, ou seja, pega o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Essa é a regra, tá? A gente utiliza essa regra. Agora, imagina o que acontece quando você faz isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui algumas situações trocando os sinais, olha lá, tá? Quando eu faço agora x mais 2 ao quadrado, eu vou usar essa regrinha, ó, quadrado do primeiro termo, então eu vou ter x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. O que isso vai me resultar? Vai me resultar no seguinte, ó, x ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar 4, 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Pessoal, muita atenção nessa multiplicação aqui, ó. Porque nessa multiplicação, você tem que utilizar o jogo de sinal. Observa que os dois aqui eram positivos, então o resultado vai dar positivo. Mas se eu tiver assim, ó,
x menos 2 ao quadrado. Olha o que vai acontecer. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, agora o segundo ele é negativo, mais o segundo termo ao quadrado. Bom, resolvendo agora, eu tenho mais com menos da multiplicação, menos 2 vezes 2, 4, 4x. E aqui, menos 2 ao quadrado, pessoal, todo número elevado ao quadrado, o resultado é positivo, porque nesse caso é menos 2 vezes menos 2, né, que vai dar 4, positivo. Tá certo? Observa que esse sinal agora mudou bem aqui, tá? Esse sinal mudou em relação a esse. Foi só ele que mudou. Né? Aí ele mudou por causa desse cara aqui do meio? Sim, porque teve um jogo de sinal. Mas vai acontecer isso todas as vezes em que esses dois valores aqui tiverem sinais diferentes. Todas as vezes que eles tiverem sinais diferentes, o resultado aqui vai ser negativo. Todas as vezes que eles tiverem sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Tá certo? Então, sinais iguais, esse resultado é positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Certo? Quer ver? Vamos ver aqui uma outra situação. Vou colocar os dois negativos. Olha o que vai acontecer. Vai dar esse mesmo resultado aqui, pessoal, quando eu colocar os dois negativos. Tá? Olha lá o que vai acontecer. Colocando os dois negativos, se eu tiver, então, menos x menos 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E é claro que depois que você aprende a regra, você pode fazer direto. Tá certo? Pode fazer direto, não precisa ficar montando ele toda vez assim. Eu vou fazer alguns exemplos onde a gente vai fazer direto isso daí. Faz o jogo de sinal antes até. Menos x ao quadrado, todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, menos x ao quadrado é menos x vezes menos x. Aí, menos com menos vai dar mais, x ao quadrado. E aqui, pessoal, olha, mais com menos vai dar menos, menos com menos, mais. Então, vai dar 4x, 2 vezes 2. E aí, no final, mais 4. Observa que deu a mesma coisa quando os dois estavam positivos, tá? Então, esse daqui é um produto notável muito importante. Ele nos ajuda muito a resolver equações do segundo grau, tá? Quando a gente for ver a nossa aula de equação do segundo grau, você vai ver que muito a gente vai utilizar, tá certo? Fazendo de forma direta, olha, por exemplo, se eu tiver menos x mais 2 ao quadrado. Bom, olha o que está acontecendo agora. Sinais diferentes. Se os sinais dos dois são diferentes, esse cara bem aqui vai ser negativo. É só ele que muda. Então, vamos lá, quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Aí, sinais diferentes, mais com menos vai dar menos. Né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x. Vezes 2 vai dar 4x. E 2 ao quadrado, 4. Ó, direto. Certo? Você pode fazer direto. Então, sinais diferentes, esse resultado é negativo. Sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Deu para entender, galera? Então, olha, já dá para você pegar o teu livro e fazer os exercícios que lá contém. Certo? Vamos para o próximo. Fatoração. Importantíssima. Essa fatoração aqui ela é muito importante, pessoal, que é o fator comum. Eu vou falar só dela, tem outros casos também, mas para não alongar muito esse vídeo, eu vou falar dos principais, né? Falei então do produto da soma pela diferença, falei do quadrado da soma, tá certo? E agora eu vou falar da fatoração, só o fator comum, tá certo? Esse cara aqui é muito importante. E você utiliza pra caramba ele sem às vezes até saber, tá? Olha, o fator comum é aquele que ele repete na soma ou na subtração. Esse é o fator comum, tá? E colocar o fator comum em evidência, que a gente chama isso, colocou o fator comum em evidência, é dividir todos os fatores da soma ou da subtração por esse fator que a gente chama de fator comum. Então, observa que todo mundo aqui tem o x nesta soma. Então, o x é o fator comum, tá? Então, o x eu vou isolar ele, coloco aqui o parêntese, e aí vou dividir todo mundo pelo x. AX dividido por x vai dar A, pessoal. BX dividido por x vai dar B. E CX dividido por x vai dar C. Tá? E aí o resultado do parênteses você pode somar. Quer ver como você usa isso e nem percebe, de repente, nem percebeu que é isso que você está fazendo? Quando você tem assim, 2x mais 3x mais 5x, por exemplo. Quando
você tem 2x mais 3x mais 5x, aí você diz assim, não, Augusto, dá 10x isso, tá? Mas o que você fez, pessoal, foi isso que está aqui em cima. É o fator comum, quer ver? Olha lá. Põe o x que está repetindo, em evidência, e aí você soma o 2 com o 3 com o 5. E isso vai dar 10x. Certo? Então, colocar o fator comum em evidência, quando você está somando 2x com 3x com 5x, você está colocando o fator comum em evidência. Tá certo? Observa essa outra situação, que é muito comum em algumas multiplicações, e aí você faz a multiplicação, né, para depois fazer a soma. Calma, olha só. Quando você tem assim, por exemplo, ó, vamos supor, 2 vezes 7 mais 8 vezes 7. Tá? 2 vezes 7 mais 8 vezes 7. Observa o seguinte. Se você for resolver as operações, lembra que numa expressão primeiro você faz as multiplicações e depois soma. Tá? Só que olha o que acontece nesta soma, pessoal. Eu tenho um fator comum aqui, ó, nessas multiplicações. Quem é o fator comum? É o 7. O 7 vai funcionar da mesma forma que o x. É como se fosse 2x mais 8x, pessoal. Olha lá. 2x mais 8x. Só que aqui está 2 vezes 7 mais 8 vezes 7. Então, você põe o 7, que é o fator comum, em evidência. E aí soma 2 mais 8, 10. Olha lá como fica mais fácil agora. 10 vezes 7, 70. Certo? Então, observa como você poupa tempo também, né? Porque você teria que fazer 2 vezes 7 mais 8 vezes 7. Tá? Que seria 14 mais 56, que dá 70 também. Então, o fator comum ele é muito utilizado. Tá? Vamos verificar algumas aplicações disso. Por exemplo, qual das identidades abaixo é válida para quaisquer números reais, x e y? Ou seja, para qualquer número real, qual dessas alternativas a gente sabe que o valor está correto? Então, vamos ver. Nós temos aqui o seguinte. A letra A está informando para mim que x mais y ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Epa! Nós já vimos que quando nós temos uma soma ao quadrado, não posso, quando tiver uma soma ao quadrado, olha lá, quando eu tiver uma soma ao quadrado, eu não posso só pegar o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado, senão eu vou esquecer desse cara do meio, e vai estar errado, pessoal. Então vamos lá, aqui de novo, isso aqui então está errado, né? Está faltando o termo do meio, 2xy. A mesma coisa acontece aqui na diferença, está errado também, certo? E esse aqui pior ainda, né? Também está errado. Vamos agora para o próximo. A letra D, opa, olha lá, eu tenho também um produto notável. É o produto da soma pela diferença. Observa que o y está com o sinal trocado. Produto da soma pela diferença, então ficaria x vezes x, que dá x ao quadrado, e menos y vezes y daria menos y ao quadrado. Isso aqui está errado, certo? Que nós temos justamente o que eu estava falando ó, aqui na letra E. Então, a resposta correta seria a letra E nesse caso. Certo, galera? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa é só fazer pergunta, tá? Lá no grupo, tá? Se x e y são números reais, tais que x mais y é 6 e x vezes y é 4, então x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a... Bom, pessoal, ele quer saber o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado. E ele me deu o x mais y e o x vezes y. Tá certo? Bom, onde é que vai aparecer o x mais y e o x vezes y? Presta atenção aqui, ó. Olha aqui. X mais y e x vezes y. X mais y e x vezes y. E olha lá, o x quadrado e o y quadrado onde vai aparecer. Então, é esse produto notável que eu tenho que utilizar. Vamos lá. Então, eu tenho o seguinte. Que x mais y, que ele dá no problema, tá? Ele é igual a 6. Eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Certo? X mais y é 6, então eu vou elevar ao quadrado os dois lados. O primeiro membro é o produto notável, pessoal. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E isso é igual a 36, que é 6 ao quadrado. Observa que agora, bem aqui, apareceu o x vezes y, que ele também me deu no problema, ó, vale 4.
E o que ele está pedindo é x ao quadrado mais y ao quadrado, que também já estou aqui com eles no problema. Então eu vou juntar aqui, ó, x ao quadrado mais o y ao quadrado, mais 2 vezes o x vezes y, que é 4, que é igual a 36. Então eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8 é igual a 36. Vou passar o 8 para o outro lado. X ao quadrado, então, mais y ao quadrado é igual a 36 menos 8, que vai dar 28. Pronto. Certo? Então, observa que o produto notável eu utilizei nesse problema. Então, aqui seria a letra D. Tá certo, galera? Vamos para a próxima aplicação. Bom, essa aplicação aqui, pessoal, foi de um vestibular e ela é um pouco mais elaborada. Então, você vai ter vários produtos notáveis e fatorações que você pode fazer aqui nesse problema. Tá certo? Então, vamos verificar aqui o que a gente vai fazer. Bom, observa, ele fala assim, é uma questão da UFMG, pessoal. Seja M, em que A e B são números reais, tais que o A é diferente de 0, B é diferente de 0 e A é diferente de menos B. Determine a alternativa que mostra uma forma simplificada de M. Pessoal, essas informações que ele deu para você bem aqui, ó, é só uma condição de existência para essa fração, tá? Porque toda fração, pessoal, o denominador não pode ser zero, não pode ser nulo. Então, essas condições que estão aqui são condições para que isso não aconteça, né? Tá? Então, não fique preocupado muito com essas situações aqui, que é justamente para a condição de existência da fração. Bom, então, vamos simplificar, né? Simplificar é mexer com esses produtos notáveis que estão aqui. Bom, o a quadrado menos 2ab mais b quadrado, esse cara é o produto da diferença, é a diferença de dois quadrados, pessoal. Então ele ficaria assim, ó, o m, ele seria a diferença entre o a e o b ao quadrado. Olha lá, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? E olha o que acontece aqui dentro desse parênteses. Eu tenho uma diferença de dois quadrados. A diferença de dois quadrados eu posso transformar numa soma e numa subtração. Olha lá, transformei na soma e na subtração. E aí embaixo? Bom, embaixo eu tenho uma soma e não dá para somar, tá certo? Tenho uma soma, mas nesta soma, observa que tem fator comum, que é o a e o b, nos dois lados. Mas, Augusto, e agora? Num lado eu tenho a quadrado, no outro lado eu tenho o a. Qual é o fator comum? Sempre o de menor expoente. Então, eu tenho que pegar o a, que é o de menor expoente, e o b também, pessoal, é fator comum. E o b de menor expoente é esse aqui. Agora, divide todo mundo por ab. Pessoal, a quadrado dividido por a vai dar a. E b dividido por b vai dar 1. E multiplicar por 1 não altera nada. Então, não preciso colocar o 1 bem aqui, ó. B dividido por b vai dar 1. Aí mais, agora o outro. A dividido por a vai dar 1. Então, não preciso colocar o 1, porque multiplicar por 1 não altera o resultado. E b quadrado dividido por b, olha, vai dar b. Certo? Observa que em cima eu tenho uma multiplicação nos parênteses, e aqui embaixo também, olha. Então, eu posso cancelar, ó, a mais b e a mais b. Tá certo? A mais b e a mais b. E agora eu tenho aqui, ó, a menos b ao quadrado vezes a menos b. Pessoal, preste atenção no seguinte. Quando eu tenho 3 ao quadrado vezes 3, eu conservo a base e somo os expoentes, que aqui no caso é 1, ó, 2 mais 1, 3. É o que eu vou fazer aqui, ó, a menos b vezes a menos b. Ó, repete o a menos b, que é a base, e o expoente desse aqui não aparece, é 1, ó, 2 mais 1, 3. Dividido por AB. Certo? E isso se encontra na letra A. Ó, pronto, alternativa A. Né? Essa questão aqui é uma questão do Enem. Anselmo foi encarregado de calcular o valor da expressão A, 4.000 vezes 206 ao quadrado, menos 4.000 vezes 204 ao quadrado, sem utilizar calculadora. Seu amigo Fernando recomendou a utilização de técnicas de fatoração, além do conhecimento de produtos notáveis. Ao seguir o conselho de Fernando, Anselmo obteve. Bom, ele queria o resultado dessa operação. E aí observa, é uma subtração, e nessa subtração tem um fator comum, ó, 4.000. Põe o fator comum em evidência, 4.000. Quando eu pegar esse valor e dividir por 4.000, vai sobrar 206 ao quadrado.
menos o 204 ao quadrado. Agora, o que eu tenho dentro do parêntese? O produto da soma pela diferença, pessoal. Não precisa elevar ao quadrado. Produto da soma pela diferença. É a diferença de dois quadrados. Você faz a soma e faz a subtração. Olha, era isso que ele estava pedindo. Questão do Enem, hein? Então, o A vale 4.000 vezes 410 vezes 410 vezes 2. Pessoal, 410 vezes 2 dá 820. Certo? 820. Aí 820 vezes 4.000. Quando você multiplica números que tem zero, tá? A quantidade de zero já vai para o finalzinho do número. Então aqui tem 1 0, 2, 3, 4. Então o meu número termina com 4 zeros. Tá? Agora eu tenho que multiplicar 82 por 4, que vai dar 328. Pronto, seria a letra A, né? A solução desse problema. Tá, galera? Falou, um abraço.